Tudo bem, amigos? Aqui é Henrique Guilherme, comentarista político do Relevante News. Eu vou falar agora sobre o lockdown, mas eu vou ir além disso. Além do lockdown, o que está por trás não só dessa nova onda de lockdown, mas de toda a política relacionada ao combate ao coronavírus no Brasil e no mundo. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que essas políticas de lockdown, elas não funcionam ou são desnecessárias. E por que eu digo isso? Um meme que está sendo muito compartilhado e interessante nas mídias é o seguinte, que se o lockdown funciona, se na primeira onda o lockdown funcionou, para que um novo lockdown agora? E se na primeira onda ele não funcionou, tanto é que teve uma segunda onda, para que fazer lockdown agora? De um jeito ou de outro, não tem nenhum motivo racional para ter uma segunda onda de lockdowns também. Só que, além disso, eu creio que muitas pessoas tenham visualizado muitas das políticas aplicadas de controle ao coronavírus e que não vê nenhum sentido, nenhuma relevância nelas. Mas não é porque elas não têm sentido, é porque ela não tem o sentido que as pessoas esperam. Eu vou explicar. As pessoas esperam que essas políticas sejam para que as pessoas fiquem mais saudáveis, que se recuperem de coronavírus e que combatam o coronavírus, mas não é essa a racionalidade. Nenhum governador, nenhum prefeito está realmente interessado em combater o vírus e fazendo essas políticas. Na verdade, eles têm uma agenda própria dos partidos e tem o envolvimento do STF, tem o envolvimento de países estrangeiros interessados no fracasso econômico do Brasil e de outros países ocidentais, e essa é a racionalidade. Então, quando a gente analisa desse ponto de vista, a gente vê, por exemplo, operações coordenadas. Em São Paulo, o governador, ele antes de anunciar o que ele chama de restrição de circulação, para não falar toque de recolher, porque quando são os tiranos de esquerda que fazem isso, eles usam palavras bonitinhas, então não é toque de recolher, é restrição de circulação. Ele usou outros prefeitos para sondar a população e a reação. Então, em Araraquara e São Bernardo do Campo, uma semana antes foi anunciado o mesmo tipo de medida bem rigorosa antes de ele implementar essas políticas. Só que, além do lockdown, existem várias outras políticas que estão sendo implementadas durante a pandemia, que é para as pessoas se acostumarem com o controle e com o que eles chamam de o grande reset, que posteriormente eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas uma das ideias essenciais desse novo mundo que os globalistas e os socialistas idealizam é o conceito de renda universal. Ou seja, todo mundo vai ganhar um salário mínimo do governo. Isso daí é uma meta dos socialistas para acabar mesmo com o mundo ocidental, porque quando chega no comunismo, não tem nem dinheiro para dar renda para todo mundo. Mas a ideia do lockdown é justamente essa. Você impõe durante meses ou anos uma política de restrição de circulação, de trabalho, e você condena as pessoas à pobreza e à necessidade de recursos. Muitas pessoas vão pedir ajuda, vão esmolar ou nas ruas ou para o governo alguma ajuda, porque elas não podem trabalhar. E quando o governo consente com isso, quando as pessoas consentem com isso, é hora de se questionar se a sociedade está saudável, está intelectualmente saudável. Infelizmente, o diagnóstico é que não está saudável, porque muita gente tem visto o lockdown como uma solução. Eu não digo nem como uma solução alternativa, ou então como uma ajuda. O lockdown não é uma solução em qualquer, não deveria ser aceitável em qualquer parâmetro racional. Mas, além disso, os globalistas eles não estão trabalhando apenas com a questão de enfraquecer a população economicamente. Vejam bem, não foi só no Brasil. Vários países adotaram a mesma medida que o Brasil adotou, o judiciário do Brasil adotou, que é liberar a população carcerária. Mais ou menos 8% da população carcerária do Brasil foi colocada nas ruas quando eles pregam um discurso que a pessoa
em lockdown, a pessoa fechada, em ambiente fechado, não pega coronavírus. Agora, se ela está em circulação, ela pega. Então, por que eles pegaram os presos e soltaram? Soltaram 8% mais ou menos da população carcerária do Brasil. Não tem sentido, mas não tem sentido do nosso ponto de vista. Do ponto de vista de quem quer controlar vocês, tem sentido. E por que eu digo isso? Porque não basta só impor à população a miséria. E eu sei que muita gente sabe o que eu estou falando. Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu oportunidade, muita gente perdeu renda durante essa loucura de lockdown, de restrição econômica, enfim. Mas não basta isso. Eles têm que fazer você ter medo. Então, por que não colocar vocês ao lado de um bocado de bandidos? Inclusive, as estatísticas mostram que 1/3 desses criminosos que são soltos por causa do lockdown, eles cometem crimes. Ou seja, eles estão dando toda o cenário para que os crimes aumentem. E só por conta de, creio eu, uma intervenção divina, os crimes não estão explodindo no Brasil e no mundo. Mas é essa racionalidade que eles têm por trás de todos esses mecanismos de controle. A outra coisa que o cidadão tem que pensar é por que o STF, nas duas iniciativas que o presidente Bolsonaro adotou para armar a população, para que a população pudesse se proteger nesse cenário em que vão tentar roubar as suas propriedades, isso daí é óbvio, por que o STF interveio para, num primeiro momento, o Fachin, lá no ano passado, ele proibiu o Bolsonaro de zerar o imposto sobre importação de armamento. E agora o STF está pedindo explicações por que o Bolsonaro quer aumentar ali o acesso ao armamento e circulação, principalmente para quem é praticante de tiro e gosta de tiro esportivo. Então, tudo isso está por trás dessa agenda que é de controle da população. E eu vou terminar aqui com uma reflexão que, inclusive, me lembraram recentemente sobre o que a minha igreja defende. A minha igreja, eu fiquei impressionado porque eu recebi no grupo da igreja que, felizmente, foi incluída como um serviço essencial. Então, dessa vez, nós não seremos afetados pelo lockdown. Só que eu fico um pouco triste porque parece que as pessoas já estão incorporando essa noção de que eu só posso ir à igreja, eu só posso abrir meu templo se o governo deixa, se o governo entende como essencial ir. O governo nunca deveria ter esse poder. Então já está errado aí. Quando se fala em Estado laico, é justamente para proteger a religião, as pessoas que seguem sua religião ali de uma forma pacífica, dos poderes do Estado. E quando as pessoas da própria igreja já estão pensando que ainda bem que o Estado me permitiu honrar meu Deus no dia que eu escolhi, ou então nos dias que eu escolhi, é hora das pessoas pensarem se não é hora de pegar todas essas políticas de lockdown, de controle e jogar no lixo. Voltar à vida como era antes, cada um faz a sua estratégia de evitar pegar uma doença e viva a liberdade. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.